favor. Nós vamos do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Já parou para imaginar? Você pode conhecer uma pessoa conhecendo a sua casa. Se, por exemplo, você quisesse me dizer muito sobre você e você me dissesse apenas seu nome e a cidade onde você está falando, eu não saberia nada sobre você. Mas se você me convida para visitar a sua casa, nossa, eu vou saber tanto sobre você. Ao entrar na sua casa pelos símbolos religiosos que estão pendurados, alguns aqui eu já saberia dizer até a teologia se eu entrasse, isso só no 91 aberto. Eu já saberia entrar, se eu entrasse na sua casa, se você é uma pessoa obcecada por ordem, tudo no devido lugar, tudo arrumadinho, tudo organizado, de um jeito impecável. Se eu entrasse na sua casa e encontrasse tudo pelos ares, sabe, parecendo Meguido hoje. Isso me diria muito sobre você, me diria muito sobre quem você é. Se você entra na casa de alguém, você já encontra uma carranca logo de cara, você já consegue dizer muito sobre quem uma pessoa é. Os arqueólogos ensinam isso pra gente. A gente vai para os lugares e a gente esquece que os lugares são uma extensão da nossa identidade. A gente vai conhecendo história através dos lugares. Os lugares contam histórias. Uma pedra aqui conta uma história. Uma pedra que fala muito. A gente conhece a história conhecendo lugares. Você nunca parou para imaginar que Deus nunca te fez simplesmente sendo você e você mesmo? Você mesmo foi colocado por Deus dentro de um lugar. A nossa natureza é uma natureza localizada. Os medievais, eles tinham uma distinção entre seres, e eles faziam a seguinte distinção: há seres ilocales e há seres locales. Seres ilocales, Deus e os anjos. O resto, toda a criação habita um lugar. Você nunca esteve fora, você sempre esteve dentro. Já parou para imaginar que é um absurdo você dizer: eu vou sair da minha bolha? Nunca você sai de uma bolha. Você sempre está numa bolha, você sempre esteve numa bolha. Você nasceu e foi forjado dentro de uma bolha. E quando você saiu dessa bolha, você achou que estava fora da bolha. Você está em outra bolha, você está sempre no lugar. Porque Deus não nos fez sem lugar. Deus não fez nós, seres humanos e toda a criação, ilocales. Há criaturas de Deus que não possuem lugar como os anjos, mas todo o resto da criação habita um lugar, habita uma terra, está localizado. E quando Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, e aí depois o Muxico, a Cecília, me corrija aí a pronúncia, mas a terra era torvo-avô. A gente traduz como sem forma e vazia. Era um lugar desordenado no sentido não de bagunça, mas no sentido de inabitável. Essa expressão ela é usada para falar de lugares inóspitos. Ela aparece em outras ocasiões no Antigo Testamento para dizer que é um lugar onde as pessoas não podem habitar. Precisa primeiro arrumar aquilo ali para que as pessoas possam ali habitar. E Deus vai criando o mundo e ordenando aquele torvo-avô até que ele possa ter uma ordem, até que as pessoas possam habitar. E você já parou para imaginar que Deus nunca colocou você no Éden? Ele colocou você num jardim. O Éden ainda não era adequado para o homem. O que era adequado para o homem era o jardim. Ou seja, o jardim havia sido ordenado por Deus. Era uma casa ordenada por Deus. Tinha um jeitão de Deus. Então, se você quer conhecer uma pessoa, você conhece a sua
casa, Deus fez uma casinha ali bonitinha, chamada Jardim do Éden. Então, não existe essa coisa de que Deus deixou o mundo neutro para o homem simplesmente organizar o mundo à sua forma, ao seu padrão, do seu jeito. Ele já entra com o jardineiro deixando tudo em ordem e dizendo, é aqui que você vai habitar, é aqui que você vai morar, coloca ele num lugar para viver. Você já parou para imaginar que a gente está preso à terra, a gente está preso ao lugar? A gente está tendo uma experiência maravilhosa desde hoje de manhã e a gente vai ter até o final dessa nossa jornada aprendendo que Deus nos fez ligados a um lugar e nós nunca estamos fora de um lugar. A nossa história nunca é a nossa história, é a história do povo e da terra, do povo e do lugar. Quando Deus nos salva, Deus não nos salva para a gente viver como o cinema mazaropiano nos diz, né? Vivendo aí num céu à parte, sem lugar, todo mundo com vestes brancas, flutuando no infinito, eterno, etéreo, onde não há um lugar para você pisar, um chão para você pisar o pé. Não! João capítulo 14 diz que Jesus, na sua despedida aos discípulos, diz, eu vou voltar para o meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Deus fez a gente num lugar. Então, veja, quando a gente não sabe morar bem no lugar, não é? A gente não sabe viver bem na casa, o que acontece? Queda. A gente é expulso do jardim, a gente é expulso de um lugar que era uma ordem, que era uma... tinha um jeitão ali. E depois de expulso desse lugar, o que a gente conhece é a desordem. E nessa desordem, o que a gente descobre? Olha que coisa maravilhosa. A gente descobre que Deus te colocou no jardim. Você não soube viver no jardim. Caiu. Ele tirou você do jardim. Mas ele não tirou o jardim de você. Você saiu do jardim e o jardim permaneceu em você. E sabe onde ele aparece? Nas cidades. Todas as cidades dos homens, todas as construções que os homens fazem e ordenam, porque eles não encontram cidades prontas. Você viu hoje o Mochico falando, é uma construindo em cima da outra e vai construir. A gente vai construindo, a gente vai ordenando as cidades e a gente tenta reproduzir na cidade aquele shalom que estava lá no jardim, aquela paz do jardim. Shalom, a ausência de guerra, a ausência de tensão, a ausência de desordem. Depois que a gente saiu do jardim, a gente precisou promover o nosso jardim. Mas o nosso jardim, ele tem que ter aquela segurança e aquela paz que tinha no Jardim do Éden. E a gente constrói muralhas, a gente constrói nossos condomínios fechados. Vamos vigiar lá, tem que vigiar, tem que proteger. Compramos armas, alguns aqui, outros não, outros são pacifistas. Mas de alguma forma vai pagar para ter um segurança armado, protegendo lá seus filhos, protegendo sua casa. Tudo isso é emulação, imitação do Jardim do Éden, essa paz que se perdeu ali no jardim. Só que é interessante porque toda a história da redenção, a história de Deus, é uma história dramática. Quando eu digo que é uma história dramática, eu digo que a história de Deus é uma história que tem uma tensão, e essa tensão já está lá no jardim. A gente não sabe explicar. Herman Bavinck, que é um teólogo interessantíssimo, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz que Satanás é a cruz mais pesada que um cristão tem de carregar até o último dia de sua vida, porque ele não sabe explicar, não é?